Fala pra gente, eu acho que, como começou esse projeto, né? Como surgiu essa ideia, né? E fala um pouquinho de você também, porque é super curioso que, né? A gente tava conversando aqui antes, meninas. Conta pras meninas. Bom, assim, a minha formação não é na área, é em física, mas como eu até te falei, para quem estuda os fenômenos da física, os fenômenos do corpo tá fácil. Apesar que não foi tão fácil, né? Você então, disse. Não foi tão fácil porque a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre o clitóris, que foi descoberto na anatomia moderna só em 1998. Então, assim, foi ontem, né? Pensar... 98? 98, ó. Ontem. Gente, quando eu nasci não sabiam disso. Você não tinha clitóris quando você nasceu. Eu nasci sem clitóris também. A maioria do pessoal que tá vendo não nasceu sem clitóris. Porque antes só se sabia disso. O que a gente tinha era essa pontinha aqui. Tanto que você, abrindo hoje o Grey's Anatomy, que é a bíblia da medicina, e olha lá, vai ter toda a descrição detalhada sobre o sistema peniano, mas sobre o clitóris, a glande, né? Então, mas por quê? Por quê? Porque nunca se soube? Sim, se soube. Lá na Grécia Antiga, Hipócrates já tinha descoberto que existia o clitóris. Mas daí ele falou assim, bom, existe essa pontinha aqui. Ao estimular, a mulher tem... Não se falava nem em orgasmo, nem em prazer, mas tinha uma alegria. Uma malemolência ali, uma malemolência. Uma excitação. E por um breve tempo histórico, se acreditou que se estimulando o clitóris, facilitaria a reprodução. A mulher engravidaria mais fácil. Então, assim, por este breve momento histórico, foi-se incentivado a se estimular o clitóris. Mas quando descobriram que não tinha correlação, né, a reprodução com o prazer, aí caiu totalmente no esquecimento. Aí a gente se ferrou de novo. Exatamente. Aí voltou na história em algumas pinceladas, assim, mas com força realmente na medicina moderna, que, assim... Até estava rindo de tristeza, né? Mas existem mais artigos científicos sobre calvície do que sobre endometriose, por exemplo. Né? Então, você pode ligar a TV ao meio-dia e ver uma propaganda para uma clínica de disfunção erétil masculina, mas a gente não pode falar de prazer feminino. Então, assim, essa discrepância social que a gente sabe, por conta de machismo e tudo mais, acabou acarretando também no nosso prazer, que vem, basicamente, não só do clitóris, mas... Como existem poucos estudos, a gente diz que hoje a função principal dele é dar prazer, mas como a gente não é peça solta, acho que tem mais ainda a descobrir aí. Mas hoje a gente sabe que a função principal é essa. E por que nasceu o Meu Clitóris, Minhas Regras, né? A gente não tinha Google, a gente tinha a Barça. Nossa! Puxei, né? Lavoisier. Agora eu puxei, né? Qualquer coisa que não estivesse ali, para quem que você ia perguntar? Eu até perguntei para minha ginecologista, quando eu sinto prazer ou quando tenho orgasmo, tem alguma coisa que eu sinto diferente ali, mas ela, não, tá tudo normal. Só que na cabeça de alguém que não tem outras referências, eu tenho algum problema. Então eu tô sentindo alguma coisa que ninguém tem, então tem algum problema. Tem alguma coisa de errado comigo, meu corpo fazia exame, não, tá tudo normal. Então foi por uma questão pessoal Uma dor mesmo. pessoal. E daí só no final de 2017, novembro de 2017, que foi a primeira vez que eu vi um clitóris assim, completo. Porque, mais uma vez, a medicina só conhece essa cabecinha aqui. E tudo isso daqui é o que eu descobri naquele dia. Então, assim, foi blum, na hora. Fez um download na minha cabeça. Nossa, então faz total sentido. O que eu tava sentindo de errado, que não era errado, era essa região aqui dos bulbos, né, juntos do assoalho pélvico. Então, tava tudo bem com o meu corpo. E naquele momento, assim, nossa... Aquele alívio de, nossa, tá tudo bem, eu sou normal, todas as paranoias caíram por terra. Aí eu entendi, enfiei na minha cabeça, né, que a minha missão era espalhar a palavra do clitóris. E, assim, uma agonia de tantos anos, resolvida com uma simples informação, eu penso que outras pessoas também podem ter as mesmas questões, sabe? Uma outra coisa muito simples que eu também reforço, assim, Polly. Eu tive uma vida inteira de recorrência, de candidíase de recorrência, infecção urinária, uma vida inteira. Aos 36 anos, que uma ginecologista falou o básico: você não lava dentro do canal vaginal. Dentro? Dentro. Agora eu fiquei meio... Dentro. A gente não lava, porque o canal vaginal ele é autolimpante, né? Ele solta a sua lubrificação. E na minha cabeça, como ele tem bactérias, tem que lavar com o sabonete que mata 99,9% das bactérias. Eu lavava por dentro. Entendi.
E não pode. Não é. pode, porque a gente está tirando a sua produção Sim. natural. Então, uma vida inteira por algo que minha mãe também não sabia, não tinha quem me informasse isso, e nenhuma ginecologista, em todas as vezes que eu fui, que elas me mandaram aplicar pomada, falaram assim, tá, mas como é que é a sua higiene? Tipo, eu lavava em excesso, então tirava toda a proteção e estava sempre voltando na gineco, em uma, em outra. E só aos 36 anos, ou seja, uma vida inteira passando por um problema que foi resolvido com uma informação. Muito simples. Gente, que legal. É legal assim, É, né? que ótimo ter Que descoberto, ótimo mas que ter triste. Exato. Não, mas, pô... agora eu tô curiosa. Como que você descobriu isso? Porque você demorou tanto tempo, né? Sim. Foi uma médica? Foi algum... Foi um curso de especialização, de pós em sexualidade humana, aqui em São Paulo, que ela estava distribuindo para os alunos um chaveirinho de clitóris. Aí eu falei, nossa, que incrível, preciso fazer isso. Aí eu comecei a desenvolver em biscuit mesmo na época, daí com as pessoas que eu já conhecia dentro do mercado de sexualidade, sex shop, fui desenvolvendo, vendo também com os profissionais o que dá para melhorar, o que existe de informação, o que a gente precisa saber e repassar, né? E daí foi desenvolvendo nesses 5 anos, acho que é isso. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Ixi, mais já. Um pouco mais. Passou um pouquinho mais. Então, assim, Caramba, e ainda estamos em 2025 com muitos mitos, muitos tabus, muitas questões ao redor de algo que poderia ser muito mais simples se a gente já tivesse aprendido lá atrás também, né? Sim. Mas o que a gente estava falando antes aqui também. Sempre dá tempo de correr atrás. Porque a informação que a minha mãe não teve para me passar, hoje é minha obrigação conversar com ela. E a gente poder sentar nas mesas e conversar com a amiga, com a prima, com a colega. Porque enquanto os homens se juntam para falar de sexo e falam um monte de bobrinha, um monte de mentira, um monte de vantagem, não é? Eu sei que é. A gente não fala por medo da própria amiga julgar. Ah, eu não vou falar porque ela vai me julgar, vai me chamar de, sei lá, de vagabunda, ou vai me chamar de estranha. Esse medo de julgamento, Sim, né? Que a gente verdade. precisa realmente, a tal da sororidade, se juntar, mas vamos Sim. falar, vamos perguntar pra minha médica falou isso, compartilha com as suas amigas, sabe? Gente, eu vou aproveitar aqui, eu vou contar uma breve história, gente. Que, em uma situação, uma prima minha estava vendendo produtos sex shop. E aí, minhas tias todas, a minha família tem muitas tias, muitas mulheres, estavam todas lá no quarto. Nossa, eu lembro até hoje, eu dou muita risada. Estavam todas no quarto, né, olhando as coisas e tal, não sei o quê. Nisso, minha avó chega, que não está mais entre nós. Mas minha avó chega e elas, ô vó, vai pra lá, não sei o quê, estão vendo uns negócios aqui. Ela, isso aí? Isso aí já usei. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Toma! Na época ela tinha, sei lá, 80 e tantos. Mas foi muito engraçado. E eu lembro que uma das minhas tias ficou assim, ó. Tipo, abismada. Sim. Porque ela tava tentando esconder. E a minha avó, isso daí, esse aqui já foi, esse aqui é ruim, Sabe esse aqui mais é que bom. tu. Já é. Nossa, então, você falando disso, né? E aí, nesse caso, né? As filhas tinham mais Pudor. preconceito e pudor do que a mãe, né? Exato. Sobre o Então, assunto, assim, que loucura. precisa quebrar essas barreiras mesmo e conversar. Precisamos. Demais, demais, demais. Mas você disse também que você antes dava aula de física, era isso? Sim. Didática, assim, Aula na escola. Isso, Porque licenciatura eu falei, é mesmo. muito didático, né? Tudo isso aqui, muito didático, muito de professor. Na época que eu dava aula, eu gostava de levar mesmo para escola. Inventava coisas para fazer experiência com eles, porque é tão difícil já tentar explicar física, já é tão inútil que você nunca vai usar na vida. Usa sim, pô. Então, eu tentava Quando a gente levar... é adulta, a gente percebe que... Eu tentava levar algo útil, não assim, o trem saiu às 11, o outro às 11h30, que hora que eles vão se bater? Não vai acontecer. Talvez aconteça aqui, mas enfim. Coisas mais práticas do dia a dia. Então, assim, o que eu tentava puxar isso, assim, o que dá para levar para poder atrair atenção ainda mais de jovens cheios de hormônios que não querem, né, prestar atenção na aula. Não quero prestar atenção. Pô, legal. Aí eu trouxe isso pra cá, assim, pra tentar também fazer com que as cores chamem a atenção, pra ser didático, pra poder ter educação de várias idades. A gente tem esses kits também em algumas escolas. Porque a gente não precisa falar de prazer, a gente tá falando de anatomia. Sim. E sexualidade a gente consegue conversar em todas as idades, pra cada uma delas tem um tipo de linguagem, né? E hoje, a gurizada tem o celular. Se te fizer alguma pergunta, é porque já sabe a resposta. Só tá te testando. Sim. Né? Sim. E ainda tem inteligência artificial agora.
Exato. Ainda tem um pouco de bloqueio para clitóris, para É mesmo? Sobre esses assuntos? Ainda diz lá, está ferindo os termos, etc. E tem que ficar tentando contornar a inteligência artificial, assim. É um pouco difícil, mas daqui a pouco também eu acredito que vai estar mais tranquilo. Mas Pô, que legal. é isso, e outra coisa também que a gente fez já algumas edições foram peças didáticas para pessoas com deficiência visual, com texturas, para poder dar aula. Isso a gente fez Poxa, durante que a pandemia. legal, que Que daí tava todo mundo bacana. ilhado, foi enviada uma peça para cada pessoa da oficina, e daí a gente fez online, via áudio, com os toques, texturizados, isso é bem interessante, Que né? legal, que bacana. Poxa, muito legal. Agora, falando da mulher 40 a mais aqui, né? Por que pra você, assim, né? Porque é tão importante falar de sexualidade e saúde íntima pra mulher 40 a mais? Tirando essa questão, né, também dos tabus, né, do preconceito, mas o que mais? Porque finalmente, agora que as mulheres têm o seu dinheiro, elas podem comprar o seu vibrador, elas podem gozar, elas podem ter a sua autonomia. Principalmente por conta disso, a nossa autonomia. Se a gente sabe como o nosso corpo funciona, se a gente sabe o que a gente quer, o que te impede de te dar prazer, de ter prazer, né? Sim. Que seja no âmbito mais geral, não só de orgasmo mesmo. Eu tenho a minha grana para viajar, eu tenho a minha grana para poder conhecer quem eu quiser, para ter os prazeres que sejam de comida, do que for. Isso também se adapta à sexualidade. Legal. Porque a gente tem informação, a gente tem um bom vibrador, a gente tem um bom lubrificante. Se tiver uma boa parceria, perfeito, mundo perfeito. Mas se não tiver, tá tudo bem. O importante é você ter prazer. Depois, a parceria, você consegue falar, né? Que isso é principal. Sim. Eu sei o que eu gosto, eu vou comunicar a outra pessoa o que eu gosto e os meus limites também. Aí fica mais fácil. Porque a mulherada, né? Principalmente agora Terceiriza, né? Eu falo. Eu acho super válido, eu acho que tem que mesmo levantar a régua. A mulherada tá levantando a régua pra parceria. E assim, os caras vão ter que acompanhar. Corre atrás, filho. É isso aí. Não, eu acho que tem essa questão de terceirizar, né? De terceirizar Sim. o prazer. Então, né? O cara, o namorado, o cara, enfim, a parceira também. Uhum. Não mandou bem, manda mal, mas você sabe o que é bom e é ruim pra você, o que você gosta e o que você não gosta, né? Sim. Porque senão, né? Porque precisa, eu acho que ter um feedback ali, uma devolutiva ali, né? Mas E esse terceirizar vale até para exercício. Sim. Eu vou emagrecer se você fizesse exercício para mim? Não vai. Não tem como. Exatamente. Prazer é a mesma coisa, é meu. Não tem como outra pessoa ter prazer por mim. Sim. Né? Eu que vou gozar, eu que vou fazer o exercício, eu que vou fazer o negócio acontecer. Legal. É isso mesmo, legal. Vamos lá, temos muitas perguntas aqui, né? Olha, as meninas... a gente tem sempre, né, umas perguntas das alunas aqui e tal. Dessa vez a gente não pôs o nome das alunas, Sim. porque a gente, né, achou que algumas iam ficar inibidas de mandar, então a gente não pôs o nome. Então eu vou falar tudo de forma mais genérica, mas meninas, vocês estão aqui com a gente nessa conversa. Laura Miller é minha amiga, pode perguntar. Eu tenho uma amiga de uma amiga. Mas aqui, ó, quais são os maiores mitos sobre sexualidade feminina na maturidade que você acredita que precisam ser derrubados, assim, pra ontem? Ai, tem uns horrorosos, do tipo vagina larga, tipo mulher frígida, tipo... Começa por aí, assim, são horríveis. Porque primeiro não existe vagina larga, é músculo. Você tá trabalhando esse músculo aqui? Você vai trabalhar lá embaixo também. E não é com aperta e solta de WhatsApp, gente. É com fisioterapia pélvica com bons profissionais. Trabalha músculo, vai trabalhar músculo da sóleo pélvico idem. Exatamente. Beleza. Questão de frigidez. Gente, você teve um casamento horrível uma vida inteira. Aí você quer o quê, né? Você trabalha o dia inteiro, o seu parceiro chega em casa e ainda te maltrata. Como é que você vai ter vontade mínima de transar? Né? E é o que acontece muito. Os caras colocam a culpa em cima da mulher. Assim, mas mulher tem menos prazer. Quem que disse? Mas demora mais. Será? Isso varia muito. E é só entender que uma vida inteira os homens foram incentivados a tocar no próprio pênis, a mostrar, olha, meu menino, que varão, que varão. Põe pra fora, mija em qualquer lugar. Não é? Você vai nas baladas em qualquer lugar, você tem que desviar pros caras não te urinar no pé. E a gente o quê? Desde pequena, fecha a perna, é feio, tira a mão daí. Não. Então, assim, uma vida inteira de castração versus uma vida inteira deles de elevação.
não é fácil a gente compensar agora, dar um clique assim milagroso e, nossa, vou virar minha vida. Não, é passo a passo que a gente tem que fazer. Mas a gente entende hoje que sim, precisamos abrir as perninhas, se tocar e ir vendo o que tem ali para aproveitar, né? Legal, bacana, bacana. E aqui tinha até já um comentário sobre isso. Ó, muita gente fala que perde a vontade depois dos 40, que não é a mesma coisa, que o amor esfria. Então, mas é claro que assim, eu tô falando de uma forma bem genérica, porque temos as questões hormonais, a falta de lubrificação também é uma causa, o que é fácil de contornar, porque existem 1 milhão de lubrificantes hoje no mercado que você pode usar, tem na farmácia, tem na internet, tem muita opção mesmo, assim, tem uns super tecnológicos já para mulheres na menopausa.